Olá, meninas e meninos! Hoje a minha aula é mais filosofia do que mitologia. E vou começar falando das principais diferenças entre mitologia e filosofia. A mitologia, vocês sabem bem, narra coisas passadas, mas sem se importar com as contradições, com o incompreensível, com o absurdo. Não se preocupam. Tem explicação para tudo. Não de forma racional. A mitologia começa narrando a origem do universo, a origem dos deuses, a rivalidade entre eles, as alianças das divindades, os castigos, etc, etc. Já a filosofia explica também a origem das coisas, mas por causas naturais. Elas nascem por causas naturais. Eles querem saber a origem das coisas por causas naturais. Não aceitam, a filosofia não aceita o incompreensível, a contradição. A filosofia exige coerência e lógica. Os mitos, considerados histórias sagradas, eram passadas, a princípio, pela oralidade. Suas histórias eram narradas pelos rapsodos, que eram pessoas escolhidas pelos deuses, segundo a crença, para transmitirem oralmente essas narrativas. Então, esses rapsodos iam de cidade em cidade contar essas histórias da mitologia. Depois, os poetas passaram a escrever essas histórias, tá? Bom, a partir do século VII a.C., essas histórias da mitologia não mais satisfaziam, não viam verdade nisso. Então, vão surgir aí os primeiros filósofos gregos, foram chamados pré-socráticos, viveram antes de Sócrates. Os pré-socráticos começaram a usar a razão, a exigir razão, o natural, em detrimento do sobrenatural. Esses pré-socráticos passaram a exigir comprovações, não acreditando mais nesses mitos sobrenaturais. Bom, esta introdução da minha aula é para falar de um ser que ficou famoso devido ao seu histórico e por ter sido discípulo de Antístenes. Quem era Antístenes? Antigo pupilo de Sócrates. Sócrates foi o primeiro grande filósofo depois dos pré-socráticos. Bom, quem é essa pessoa que eu vou falar? Trata-se de Diógenes. Diógenes, eu vou falar sobre ele, conhecido como Quinos, cínico, que quer dizer cão, tá? Cão vem do grego quínicos, e ele era conhecido como Diógenes o cão. Vocês vão ver por que ele é chamado de o cão. Diógenes nasceu em 404 ou 412 a.C., não há certeza. E vai morrer talvez em 323 a.C. Também certeza absoluta não há. Diógenes teria nascido em Corinto, que fica lá no Peloponeso, lá na Grécia. Mas Diógenes foi exilado de Corinto, indo morar em Atenas, onde passou a ser discípulo, como eu falei, de Antístenes, tá? Esse Antístenes, que foi pupilo de Sócrates, ele era um mestre, um filósofo, que combatia o prazer, o desejo e a luxúria. E que a virtude, ele ensinava, teria que ser o primeiro atributo do homem. Então, o Diógenes assimilou tudo isso, tá? Agora, eu falei que ele era chamado do cão ou de Quinos. Por quê? Porque ele recebeu o título de Diógenes o cão. E ele mesmo se dizia que era o cão. Porque ele, o próprio Diógenes, ele vivia num barril, em vez de numa casa, andava sempre descalço, até no inverno, e perambulava pelas ruas carregando sempre uma lamparina, até de dia, alegando que estava procurando um homem honesto. Então ele tinha uma vida errante, assim como um cão. Vivia num barril onde juntava tranqueiras. Então Diógenes tornou-se um mendigo
né, fazendo da pobreza extrema que ele vivia uma virtude, como seu mestre Antístenes pregava. Quem não pensasse assim, ele considerava, o Diógenes considerava hipócrita, numa sociedade que ele não via, a não ser corrupta. Ele achava que a sociedade era corrupta, que não havia bondade, que não havia virtude. Por isso que ele vivia como os cães, perambulando pelas ruas e ficando dentro de um barril para dormir, para sobreviver. Seus únicos bens, os únicos bens de Diógenes eram um alforje, que é um saco, um bastão e uma tigela. Esses 3 objetos simbolizariam o desapego. Ele era desapegado de tudo quanto era material. Então, ele louvava os cães. Então, ele queria viver como os cães, porque ele achava os mais honestos que o próprio homem. Vocês vão ver. Ele era, então, conhecido por Quinos, o cão, pela forma como ele vivia. Mas, certo dia, ele foi aprisionado por piratas e vendido como escravo. Quem o comprou é um tal de Xeníades, o homem, né, que logo constatou a inteligência, a sabedoria de Diógenes. Não era comum. Ele ficou tão assim maravilhado com a inteligência e cultura de Diógenes que esse Xeníades, sabe o que ele fez? Confiou a gerência de seus bens a Diógenes e a educação dos seus filhos. Isso foi bem depois, mas vamos voltar a Diógenes e vou falar agora de frases que ele proferia. E muita gente ia atrás dele para escutá-lo, para escutar a sua sabedoria quando ele morava no barril. Olha só, algumas frases atribuídas a Diógenes. Não sou nem ateniense, nem grego. Eu sou um cidadão do mundo. Ele achava um absurdo, porque havia aquele orgulho, eu sou ateniense, eu sou grego. E ele disse assim, eu sou um cidadão do mundo, não sou nem ateniense nem grego. Olha o que ele fala sobre os cães. O cão é capaz de realizar suas funções corporais naturais em público, sem constrangimento ou pudor. Por isso que ele achava que os homens eram hipócritas, ao contrário dos cães. Ele elogiava os cães e criticava os homens, chamando-os de hipócritas. Bom, outra coisa que ele fala sobre os cães. Os cães vivem o presente sem ansiedade e não possuem pretensões filosóficas e aprendem instintivamente quem é amigo e quem não é. Quem é amigo e quem é inimigo. Diferente dos homens, que enganam e são enganados. Os cães agem com muito mais honestidade frente à verdade. Muitas histórias ficaram sobre Diógenes, né? Pessoas que iam atrás dele para escutar sabedoria, para beber a sabedoria de Diógenes. Muitas histórias, logicamente, são folclóricas, mas tem uma que ficou gravada na história. Alexandre o Grande, sabendo de sua sabedoria, que era famosa, a sabedoria de Diógenes, resolveu procurá-lo. E chegando lá, perto do barril onde ele morava, ele estava lá tomando sol, ele disse, eu sou Alexandre, o grande rei. Diógenes olhou para ele e falou, e eu sou Diógenes, o cão. Aí Alexandre olhou para ele e falou, o que posso fazer por você? Aí ele olhou e disse assim, não me tires aquilo que não me podes dar. Alexandre não entendeu nada. No princípio não entendeu. Mas devido à posição em que ele se encontrava, viu que ele estava fazendo sombra a Diógenes, que ele estava cobrindo o sol e o sol não chegava perto dele. Por isso que ele disse, não me tires o que não me podes dar. Ele ficou tão impressionado com essa resposta, tão impressionado, que
Quando voltou lá para o seu acampamento, viu os seus oficiais rirem e zombarem de Diógenes. Quando ele viu essa zombaria toda sobre Diógenes, ele falou para os seus soldados: se eu não fosse Alexandre, eu queria ser Diógenes. Isso é uma história, a gente não sabe se é verdade, mas ficou na história mesmo. Bom, agora eu vou falar sobre uma síndrome, tá? Uma síndrome, que é uma doença, né? Que recebeu o nome de Síndrome de Diógenes, que foi reconhecida a partir de 1966. O que é essa Síndrome de Diógenes? Seria um distúrbio comportamental caracterizado pelo acúmulo de objetos que se dá de uma forma involuntária, tá? Principalmente quem tem essa síndrome, em geral, não são todos, são idosos. Os traços dos pacientes diagnosticados com a síndrome de Diógenes, com essa síndrome, tem instabilidade emocional, percepção deformada da realidade. O acúmulo compulsivo pode causar incêndios, infestações de ratos, baratas e outros perigos relativos à saúde e à segurança. Bom, a gente conhece muita gente que tem essa síndrome, tá? Que muita gente acha que é mania, mas é realmente um desvio, um distúrbio comportamental. Eu vou contar um caso que ficou na história, que ocorreu em 1947 nos Estados Unidos, tá? Um caso que passou no mundo inteiro, estarreceu o mundo inteiro. 2 irmãos, oriundos de uma família rica, eles próprios formados em famosas universidades, tá? Eles foram perdendo os familiares e quando ficaram idosos e sozinhos, ficaram na casa que herdaram dos pais, começaram a acumular objetos durante anos e anos. Os tais objetos que eles começaram a acumular incluía carros de bebê, carros de boneca, bicicletas enferrujadas, lustres, cavaletes, armas, manequins, retratos, 25 mil livros, pianos, relógios, etc, etc, etc. E ainda conviviam com 8 gatos vivos. Bom, eles viviam lá, isolados, e acumulando lixo, e acumulando, e acumulando. Conta-se que no dia 21 de março de 1947, alguém ligou para a polícia dizendo que daquela casa saía um cheiro insuportável. Parecia coisa podre, ninguém aguentava aquele cheiro. Então, um esquadrão com 7 seguranças de emergência foram lá e se depararam com 120 toneladas de entulho. Acho que demoraram 5 dias para poder entrar naquela casa, tudo trancado, cheio de entulho, tá? Aí acharam um dos irmãos morto na cama. Depois os médicos falaram que ele morreu de fome e de insuficiência cardíaca. E o outro irmão não apareceu, nem no funeral. Então até houve uma especulação que ele teria ligado para a polícia. Mas dias e dias não apareceu. E o cheiro, não conseguiram tirar 120 toneladas de uma vez, né? Então, o cheiro continuava saindo de lá, mesmo aquele morto que foi encontrado sendo enterrado. O cheiro estava cada vez pior. Então, eles foram procurar tirar entulho, umas coisas em cima das outras, e acharam o irmão debaixo de um túnel de madeira, morto, metade do corpo comido pelos ratos. Então viram que talvez ele tivesse tido um ataque cardíaco e ficasse ali embaixo, e como tinha entulho em cima, ninguém o viu, ninguém soube que ele tinha morrido. Esse caso mexeu com todo mundo em 1947. Síndrome de Diógenes. Quem é que não conhece alguém que tem essa síndrome?
muito comum, principalmente em idosos. Vou ficar por aqui. Beijos!